E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Bom, lembrando para você que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É uma sequência de vídeos, é um curso completo de farmacologia que estamos fazendo gratuito aqui para você. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo eu vou deixar aqui em algum lugar da tela o quadradinho ali para você clicar e vai direcionar você para todos os vídeos. Lembrando, a gente não cobra nada, é tudo aqui no YouTube, beleza? Só convido você a participar da nossa comunidade, que também é gratuito. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, inscrever-se, clicou ali, você já faz parte aqui. A vantagem, de segunda a sexta, temos vídeos novos todos os dias referente à área da saúde. Tranquilo? Então, chega de blá blá blá, vamos logo ao que interessa, vamos falar sobre a absorção dos fármacos. Vamos entender um pouquinho mais sobre a farmacocinética. Então, vamos lá. Bom, galera, nós já falamos aí qual é o assunto de hoje. A absorção dos fármacos, que faz parte dessa farmacocinética. Galera, a gente tem que entender, quando falamos de absorção de fármacos, é todo um processo, né? A gente viu nos vídeos passados que existe ali a forma de administração desse fármaco, seja via oral, parenteral. Ao administrar esse fármaco, o que vai acontecer? O fármaco ele necessita, de certa forma, vencer as barreiras que são impostas pelo corpo até chegar ali na nossa corrente sanguínea. Seja barreiras ali no processo de absorção intestinal e chegar na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala exatamente de absorção de um fármaco, é exatamente esse processo dele romper certas barreiras do corpo para chegar à nossa corrente sanguínea. Isso é absorção. Então, não confunda com administração. Administração é como você vai, de certa forma, administrar o medicamento, o fármaco no seu paciente, seja ali via oral, ingestão, via parenteral, enfim. Isso é via de administração. A absorção é a capacidade desse fármaco de chegar até a corrente sanguínea, vencendo qualquer tipo de barreira interposta pelo nosso corpo. E claro, após a absorção, após esse fármaco chegar no nosso sangue, o que vai acontecer? Ele basicamente vai se distribuir. Ele vai aos tecidos-alvo, no qual ele deve atuar. Isso é a distribuição. Ele vai aos tecidos, vai atuar nesses tecidos e após ele atuar nos tecidos, ele vai sofrer uma metabolização e a excreção, eliminação dele do nosso corpo, seja pela urina, seja pelas fezes, suor. Então, existe um processo, A absorção chega até o sangue. Distribuição, o fármaco vai aos tecidos. Depois, sofre ali o seu processo de metabolização para ser eliminado do nosso corpo, ser excretado. Beleza? Então, esses são os passos e faz parte dessa farmacocinética. Hoje, vamos destacar bem essa parte de absorção, ou seja, chegada desse nosso fármaco, desse nosso agente no nosso sangue e sendo ali absorvido pelas nossas células. Vamos dar uma olhada. Bom, galera, aqui o nosso trato é fazer a coisa ficar fácil, simples. E é o que eu vou tentar fazer, simplificar. Quando a gente fala de absorção, existem fatores que influenciam diretamente nesse processo. Ou seja, fatores que influenciam numa absorção mais fácil ou mais difícil. E quais seriam esses fatores? Aí a gente destaca o local de absorção. Esse fármaco vai ser absorvido onde? No intestino? No estômago? Onde ele é absorvido? Também ali características, principalmente desse nosso fármaco, forças no processo de absorção, também a polaridade, ionização do fármaco e até mesmo o pH presente naquele meio. Também podemos destacar aí principalmente a membrana plasmática, que é o que a gente vai destacar agora. Como que a membrana pode influenciar na absorção de um fármaco? Vamos dar uma olhada. Bom, galera, quando a gente fala exatamente sobre a membrana plasmática e a influência dela na absorção, é porque realmente
ela está influenciando diretamente na absorção de fármacos. E aí a gente fala das características dessa membrana. Lembra um pouquinho de histologia? Nós falamos já, né, em citologia, tem aqui no canal também, que a membrana plasmática, ela possui uma bicamada de fosfolipídios. E esses fosfolipídios dão uma característica em especial a essa membrana. Vamos dar uma olhada. Ó, o fosfolipídio, um fosfolipídio, ele possui uma cabeça e a sua caudinha. A cabeça desse fosfolipídio é composta por fosfato e que tem uma característica por ser ali hidrofílica, né? Tem certa afinidade com a água. Já as perninhas desse fosfolipídio são formadas por ácido graxo e isso dá a característica a essa perninha de ser hidrofóbica, ou seja, ter fobia por água. Tranquilo? Então veja só, no mesmo fosfolipídio a gente tem duas características, né? Ele tem ali a capacidade de ter interação com água, né? Que seria a cabeça, e fobia à água, ou seja, não relaciona com a água, que seria as perninhas. E essa característica, né, de poder relacionar com a água em uma parte e ter fobia com a água em outra, a gente chama de anfipático. Tem uma palavrinha muito cobrada nas provas, ou seja, o nosso fosfolipídio de membrana, ele relaciona com a água uma parte e com a outra não. Isso é uma característica anfipática, a gente chama isso de anfipático relacionado ao fosfolipídio. Beleza? Agora, isso é importante por quê? Por que eu tenho que saber isso? Galera, essa característica anfipática, ela de certa forma vai influenciar no que passa pela membrana para ingressar na célula. É isso que é importante. Por quê? Aí a gente chega no ponto principal. Forma uma permeabilidade seletiva devido a essa característica anfipática dos nossos fosfolipídios. Sim, galera. Dessa forma, se a gente sabe que existe uma permeabilidade seletiva, nem tudo entra, nem tudo sai. Então, o que pode entrar nessa membrana? Galera, apenas, de certa forma, facilmente passa por ali, são substâncias lipossolúveis. E aí a gente entra nas características. Substâncias lipossolúveis, substâncias apolares, substâncias sem carga, substâncias muito pequenas, elas são as que passam por ali. Beleza? Passam por essa membrana com seus fosfolipídios de forma tranquila. Substâncias lipossolúveis, pequenas, apolares e sem carga. Isso quer dizer o quê? Que íons, substâncias com carga, substâncias ionizadas, não passam por ali. Beleza? A não ser que nós tenhamos transportadores e canais. Mas o que eu quero que você guarde agora é que nessa membrana, de forma simplificada, só passa substância pequena, lipossolúvel e sem carga. Beleza? Então guarda isso. Então, galera, agora que a gente sabe que essa membrana plasmática, ela somente permite de forma simples passar por ali substâncias que são lipossolúveis, aí a gente já, de certa forma, já sabe o tipo de fármaco que vai ter facilidade de absorção, de interação, né, com essa membrana. Seriam os fármacos que são mais lipossolúveis. Tranquilo? Os que são hidrossolúveis se lascam. Os que têm carga e são ionizados se ferram. Então, as substâncias ou fármacos que são lipossolúveis, eles entram de forma tranquila. Passam por essa membrana por ter afinidade com essa característica do fosfolipídio que a gente falou. Beleza? Agora, e substâncias grandes? Substâncias polares, ionizadas, com carga, hidrossolúveis? Galera, só por canais e por proteínas de membrana, né? Ali, os transportadores. Beleza? Agora, a gente tem que destacar algo importantíssimo que tem relação com o que a gente está falando aqui, que é o coeficiente de distribuição. Bom, se eu fosse falar de certa forma mais aprofundada, eu teria que usar aquelas fórmulas de logaritmo, mas a ação aqui, a intenção é facilitar, né? Então, o que seria esse coeficiente de distribuição que você vai encontrar nos livros, vai encontrar na sua prova? Bom, esse coeficiente de distribuição é o quanto esse fármaco
ele tem capacidade de distribuição e de absorção. Falando de uma forma mais direta para você, o coeficiente de distribuição nada mais é do que o quanto esse fármaco é lipossolúvel. Beleza? O quanto esse fármaco é lipossolúvel? A gente falou que fármacos lipossolúveis são mais fáceis de quê? De passar pela membrana, mais fácil de ser absorvido. E aí a gente usa esse termo, né? Coeficiente de distribuição. Quanto maior é o coeficiente de distribuição, maior é a lipossolubilidade de um fármaco. E quanto mais lipossolúvel ele é, mais ele é absorvido, mais facilmente ele é absorvido. Agora, o contrário também é verdade. Quanto menor o coeficiente de distribuição, menor será a lipossolubilidade e menor será a absorção e distribuição desse fármaco. Beleza? Então deu para entender aí essa ideia de coeficiente de distribuição. E aí, galera, a gente falou lá no início do vídeo que polaridade, ionização e o pH do meio podem influenciar na absorção. Bom, se a gente falar de polaridade e ionização, falando sobre a membrana plasmática, a gente já entende como, né, ela pode influenciar na absorção. O que a gente falou da membrana plasmática? Somente substâncias sem carga, né, substâncias apolares, pequenas e bem lipossolúveis. Então, substâncias que são polares não vai conseguir passar ali, né, de forma simples. Substâncias ionizadas, ou seja, substâncias que têm carga, passam facilmente ali, a gente já falou que não, né? Tranquilo? E o pH do meio? Como ele influenciaria, de certa forma, nesse processo de absorção? Vamos dar uma olhadinha. Bom, galera, para a gente entender como que o meio influencia na absorção de um fármaco, a gente tem que saber de duas coisinhas. Primeiro, nós temos a maior parte dos fármacos apresentados em ácido fraco e base fraca. Se atenha bem no que eu vou falar, que você vai entender, você vai falar, nossa, que chuchuzinho fácil. Bom, voltando ao que a gente falou, a maior parte dos fármacos são o quê? Ácidos fracos e bases fracas. Repete aí, ácido fraco, base fraca. A maior parte dos fármacos são o quê? Ácido fraco, base fraca. Chega, já entendemos isso. Agora, o que isso tem a ver? Galera, a gente sabe na química que os ácidos e bases, dependendo do meio em que eles estão, eles se ionizam. E aí a gente falou o quê? Que substâncias ionizadas não passam pela membrana. Então, o meio em que esse fármaco, que é um ácido ou uma base fraca, estiver, ele pode ionizar ou não. E quem vai determinar se ele vai ionizar ou não? O pH do meio. Entendeu agora como o pH é fundamental, o pH desse meio? Vamos dar um exemplo que vai ficar bem mais prático da gente entender isso daí. Bom, agora vai ser difícil você não entender. Eu falei o que para você? A maioria dos fármacos são o quê? Ácidos fracos ou bases fracas. Agora, um exemplozinho. Nós pegamos um fármaco que é um ácido fraco. Esse ácido fraco, joguei ele em um meio que é ácido. O que vai acontecer? Ele praticamente não vai se ionizar. E se ele não se ioniza, quer dizer que ele está mais lipossolúvel. Beleza? Ele está mais lipossolúvel. E se ele está mais lipossolúvel que ionizado, ele passa pela membrana, é facilmente absorvido. Então, um ácido fraco em uma região ácida não vai ionizar de certa forma. Beleza? Ou ioniza muito pouquinho. Agora, se eu pego um ácido que é fraco, né, que no caso é um fármaco ácido fraco, e jogo ele no meio alcalino, ele vai ionizar. E aí lascou, né? Porque a gente falou que substâncias ionizadas não passam facilmente pela membrana plasmática. E aí que está o problema, né? Ela vai ter dificuldade de absorção. E se, de certa forma, necessita ser absorvido,
ele pode passar ali por meio de canais ou por proteínas transportadoras presentes na membrana. Mas é claro que é muito melhor ele passar de forma simples, ou seja, não sendo ionizada, entrando ali de forma lipossolúvel. Então, galera, dando um exemplozinho prático, se eu tenho um fármaco que é de característica ácido fraco, né? Esse fármaco é um ácido fraco e a minha intenção é ele ser absorvido no estômago, né? Vamos dar um exemplo. Vai ser absorvido no estômago. A gente sabe que o estômago, o pH ali é ácido, né? O meio é ácido. Então, um fármaco que é um ácido fraco em um meio ácido, ele não vai ionizar, então ele vai ser facilmente absorvido, porque ele é mais lipossolúvel. Agora, se esse fármaco é um ácido fraco e vai ter ali certa absorção lá no intestino, que o pH é um pouco mais alcalino, ele vai ionizar e vai ser mais difícil de ser absorvido. Beleza? Estamos dando aí um exemplo meio, né, esdrúxulo, mas que de certa forma, né, serve para a gente entender esse processo de lipossolubilidade, né? Os lipossolúveis passam mais fácil pela membrana e, portanto, é mais fácil de ser absorvido, e os ionizados não passam de forma simples. Dependeria, de certa forma, ali de influência de proteínas canais e proteínas transportadoras nessa membrana para que eles consigam ser absorvidos. Beleza? Então, galerinha, com isso a gente finaliza mais uma aula referente à farmacologia. Lembrando que isso aqui é um curso, vou deixar aqui, ó, vai aparecer agora para você em algum lugar. E você, se quiser ver todo o curso, tá aí gratuito, só clicar na telinha. E claro, espero ter te ajudado. Se inscreve aí no canal, compartilhe com os amigos e eu te espero no próximo vídeo. Valeu?